Bem-vindo ao Viver Sustentável. Olá, a partir de hoje o programa tem o prazer de contar também com a presença de Taeme Mariotto. É isso aí. Todos os domingos estarei aqui junto com Pedro Luiz, apresentando para vocês temas sociais, ambientais e econômicos do Brasil e do mundo. Desde o final dos anos 60, quando o Brasil iniciou a abertura de grandes estradas na região amazônica, a floresta perdeu uma área superior a 700 mil metros quadrados. Desse total, 80% está ocupado por fazendas de gado ou pastagens abandonadas. Como consequência do desmatamento, o mundo já sofre com o aquecimento global. Mas organizações e governos já estão agindo contra a destruição da floresta amazônica. No programa de hoje vamos falar sobre pecuária, desmatamento zero. Descubra quais são as consequências mundiais do desmatamento na região amazônica. Saiba quais são as medidas impostas pelo acordo assinado entre os maiores frigoríficos do país na tentativa de preservar a Amazônia. E no bate-papo com o professor Mendes Tame, o governador do estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, fala como vai ser possível zerar o desmatamento na floresta tropical. A Amazônia brasileira apresenta em área a maior média anual de desmatamento do mundo. O país está no topo do ranking de emissões de carbono por causa das queimadas na floresta. Tudo isso por conta do agronegócio ilegal. A maior biodiversidade do planeta pode se extinguir. A Amazônia possui um riquíssimo ecossistema. São inúmeras as espécies animais e vegetais encontradas por lá. Muitas delas ainda são desconhecidas pela humanidade. Isso significa que você tem a maior riqueza de vida na floresta e nos rios da Amazônia do que em qualquer outro lugar. Tem milhões de espaços, você tem mais peixes no Rio Amazonas, mais espécies de peixes no Rio Amazonas do que no Oceano Atlântico. Você tem mais árvores na Amazônia, num único hectare da Amazônia, você tem muito mais espécies de aves do que em toda a América do Norte. Você tem uma quantidade de pássaros absolutamente gigantesca, mamíferos. Mas sabia que nós somos enormes colaboradores da destruição na Amazônia? Por quase 40 anos, grandes partes da floresta têm sido queimadas para dar espaço aos grãos e ao gado. A cada 18 segundos, 1 hectare da Amazônia é transformado em pasto. Você sabe de onde vem a carne ou os produtos em couro que você compra? Pois é, o leite do seu café da manhã, a carne das refeições, o seu tênis de couro podem estar contribuindo com o aumento da temperatura do planeta e com os eventos climáticos devastadores, pois 80% das áreas desmatadas da Amazônia estão ocupadas por gado. A pecuária tem um papel central nesse processo. Então, se a gente for fazer um cálculo de qual é o papel da pecuária na emissão de gases para provocar um efeito estufa, que torna o Brasil o quarto maior emissor do mundo, a gente vai ver que a pecuária é o principal fator de ameaça ao nosso futuro. A pecuária ilegal brasileira também afeta o regime mundial de chuvas. A floresta amazônica é responsável por 60% de toda a precipitação em diversas áreas do planeta. As chuvas que caem nas regiões mais ricas do Brasil, nos solos mais ricos do Brasil, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no norte da Argentina, no Paraguai. Se a gente perde a floresta, essas regiões também serão afetadas. Ou seja, o impacto para a Amazônia, da perda da Amazônia é global. Mas não é só na América. O mundo inteiro é abastecido com a chuva produzida na Amazônia. A gente observou que existem sinais que se propagam para outras regiões do globo com aumento e redução da chuva. Como, por exemplo, aqui na África, essa parte aqui próxima da Europa, aqui na Oceania. Então, a ideia, segundo esse resultado com o modelo numérico, é que é como se você perturbando a Amazônia, você gera como se fossem sinais que se propagam para outras partes do globo e afeta o clima em regiões remotas. A exploração dos recursos naturais da Amazônia vai contra a sustentabilidade e não traz benefício algum à humanidade. A destruição da Amazônia é burra do ponto de vista econômico, ela é criminosa do ponto de vista ambiental e desastrosa do ponto de vista social,
E é uma péssima opção para o país. Essa floresta aqui, a maior floresta do mundo, está sendo desaparecendo debaixo dos nossos olhos e por nossa causa. Oi, meu nome é Maiara, sou estudante de Direito e gostaria de saber do professor Tami se é possível criar gado na Amazônia de forma sustentável. É possível, mas não é fácil. Aliás, é muito difícil. Em primeiro lugar, as propriedades precisam estar regularizadas do ponto de vista legal. 80% da área é reserva legal, não pode ser tocada. E a pecuária só pode ser implantada em 20% da área. A segunda questão é agronômica. Os solos, o clima, tudo isso precisa ser compatível com a produção pecuária. Por último, na média, para se criar um boi na Amazônia, nós precisamos de 1,5 hectares, 15 mil metros. Será que não conseguimos encontrar alguma outra aplicação mais rentável para que seja mais econômico manter em pé essa floresta do que derrubá-la, do que derrubar 15 mil metros quadrados de floresta por cabeça de gado? Meu nome é Jéssica, faço faculdade de moda e professor. Eu ouvi dizer que para aumentar a produção de carne, só bastaria usar as áreas que já foram degradadas ao invés de continuar desmatando. É evidente, é isso que deveria acontecer. Em primeiro lugar, recupero as áreas degradadas e não toco nas florestas. Mas isso não ocorre. Ocorre exatamente o contrário, porque fica mais caro recuperar as áreas degradadas do que invadir, destruir uma floresta. A legislação exige, para transformar uma área degradada numa propriedade legalmente produtiva, que eu recupere os 80% de florestas que já foram degradadas, para poder utilizar os 20% numa atividade comercial. Portanto, o custo de produção, de implantação nessas áreas degradadas, acaba ficando muitas vezes maior do que atacar uma floresta ainda intacta. Isso pode ser resolvido através de subsídios do governo. A forma de reequilibrar o jogo, estimular a recuperação das áreas degradadas, cabe a uma ação de governo, criando uma economia da floresta, criando incentivos para que nós recuperemos as áreas já degradadas. No próximo bloco, veja o acordo feito entre os maiores frigoríficos brasileiros na tentativa de zerar o desmatamento na Amazônia. O Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável pergunta: qual cidade brasileira possui o maior rebanho de gado do país? Letra A, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. B, São Félix do Xingu, no Pará. C, Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ou letra D, Rio Branco, no Acre. A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual cidade brasileira possui o maior rebanho de gado do país. A resposta correta é letra B, São Félix do Xingu, no Pará. O município é um dos campeões em desmatamento nos últimos anos. O Viver Sustentável está de volta com o tema Pecuária Desmatamento Zero. A pecuária na Amazônia brasileira é responsável por 1 em cada 8 hectares destruídos globalmente. Para reduzir as emissões de carbono e acabar com o desmatamento, devem ser feitas mudanças na produção deste setor. As 4 maiores empresas de abate e processamento de carne e couro do país deram um grande passo rumo ao desenvolvimento sustentável. Com o intuito de zerar o desmatamento na Amazônia e evitar as consequências do aquecimento global, elas se comprometeram a adotar critérios socioambientais.
Nesse momento hoje que nós estamos aqui anunciando é justamente essa preocupação não só interna da empresa, mas do seu entorno, ou seja, o que ela está pensando da sociedade também. Ela tem que atender os anseios da sociedade. Toda empresa séria hoje que tem responsabilidade socioambiental. O programa impõe 6 pontos que devem ser seguidos pelas indústrias brasileiras. 1. Desmatamento zero na cadeia produtiva. As empresas se comprometem a comprovar que seus fornecedores diretos e indiretos não desmatam áreas do bioma Amazônia. 2. Rejeição à invasão de terras indígenas e áreas protegidas. As empresas e seus produtos devem estar isentos de envolvimento com invasão de terras indígenas e áreas protegidas por legislação federal, estadual ou municipal. 3. Rejeição ao trabalho escravo. As indústrias devem cumprir estritamente o Pacto Nacional de Erradicação de Trabalho Escravo, excluindo os fornecedores diretos ou indiretos que utilizam essa mão de obra. 4. Rejeição à grilagem e à violência no campo. As empresas se comprometem a excluir os fornecedores de toda a cadeia produtiva acusados de grilagem ou envolvidos em promoção de conflitos agrários. 5. Sistema de rastreamento de produção monitorável, verificável e reportável. O gado ou os produtos bovinos só poderão ser fornecidos por fazendas ou grupos comprometidos com a adoção de um sistema confiável de rastreabilidade. Todos os fornecedores precisam ter cadastro ambiental rural. Os produtores ainda têm de comprovar a legalidade dos títulos de suas propriedades. E por último, 6. Implantação dos compromissos na cadeia produtiva. As empresas devem informar todos os seus fornecedores dos novos requisitos e deixar claro que, se não cumprirem os critérios, serão excluídos da lista de fornecedores. Eu acho que não é fácil, é um desafio grande para todo mundo. Para nós chegarmos, assinarmos um acordo desse, é porque realmente nos sentimos competentes para executá-lo. Se os novos desafios da pecuária brasileira forem cumpridos à risca e se os critérios forem adotados por todos os setores da cadeia produtiva, poderemos contar com a estabilização do aquecimento global, redução da emissão de carbono e desmatamento zero. Nós somos um país de produção agrícola importantíssimo, porque é essa produção que dá divisas para o país, mas nós temos que comprovar também que vamos provar cada dia mais que sabemos conservar todas essas questões de água e mata e que isso deve dar um retorno cada dia maior para o nosso país. Zelar do meio ambiente é zelar do futuro para toda a humanidade. Tami, com esse acordo dos frigoríficos, não corre o risco da carne ficar mais cara e os produtores ganharem menos? Quanto a esse risco, há uma dúvida e uma certeza. A dúvida é quanto ao preço final da carne ao consumidor. Os frigoríficos alegam que, fundindo-se, eles adquirem uma escala maior e isso pode até facilitar, porque eles terão custos mais reduzidos e conseguirão colocar a carne a um preço unitário menor. É muito difícil, mas é a alegação que eles fazem. Agora, quanto ao pecuarista, quanto ao produtor de carne que vende esta carne para os frigoríficos, com certeza o poder de barganha dos frigoríficos aumenta e o risco, a quase certeza de que eles forçarão preços cada vez menores para a carne que compram. Meu nome é Milena, eu faço design de moda e eu gostaria de saber se a pecuária brasileira é sustentável. Este é o grande desafio. Se nós não conseguirmos produzir carne de uma forma sustentável, as barreiras no mundo inteiro vão se fechar para a exportação do nosso produto. E nós temos condições. Nós temos água, terra, sol, temos gente querendo trabalhar,
temos tecnologia para produzir em clima quente e temos espírito empreendedor. Mas é preciso melhorar a produtividade. Não dá para continuar com uma produtividade tão baixa de uma cabeça de gado por hectare. Um rebanho de 200 milhões de cabeças ocupando 200 milhões de hectares. Nós temos que aumentar a produtividade para liberar terra para outras culturas, para produzir grãos e para produzir energia. Esse acordo que os frigoríficos e os supermercados assinaram para não vender mais carne produzida na Amazônia vai funcionar? É muito provável que esse acordo dê certo. E dará tanto mais certo quanto forem atendidas 3 condições. A primeira é que grande parte dos frigoríficos assinem o acordo. A segunda condição é que haja fiscalização, uma rígida fiscalização do governo para que as condições acordadas sejam efetivamente cumpridas. E por último, que se implante o rastreamento, a certificação, o monitoramento da produção de carne durante todo o ciclo produtivo. Se você também quer mandar perguntas para o nosso programa, envie e-mail para contato@viversustentável.net. E no próximo bloco, o governador do estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, aponta quais são as medidas a serem tomadas para zerar o desmatamento na floresta amazônica. Você sabia que a pecuária é uma das maiores consumidoras de água? São necessários cerca de 30 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. A produção de um único hambúrguer consome uma quantidade de água suficiente para 17 banhos de chuveiro. Olho vivo, consumidor. A criação de animais de corte é responsável por 80% do desmatamento de florestas tropicais. Para cada hambúrguer de carne bovina, são necessários 50 metros quadrados de área, o que equivale a um apartamento de 2 quartos. Portanto, verifique a origem da carne que você compra. Não seja contribuinte do desmatamento da floresta amazônica. O tema do Viver Sustentável de hoje é Pecuária Desmatamento Zero. Em entrevista ao nosso programa, o governador do estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, discute quais são as soluções para zerar o desmatamento na floresta amazônica. Governador, sua participação foi decisiva para que este acordo da moratória da carne pudesse ser assinado. Na prática, como é que vai funcionar esse entendimento? Bem, primeiro eu queria me cumprimentar pelo programa, um programa que tem procurado trazer informações ao público e que possa ser uma informação confiável. Na prática, o que nós assinamos hoje significa dizer ao produtor que daqui para frente ele terá que, para estar inserido no mercado nacional e internacional, ele tem que vir para a legalidade. E que ele não deve praticar daqui para frente nenhuma ilegalidade. E isso é um trabalho bastante grande. Eu disse aqui na minha fala de que isso é apenas o começo, né? Nós estamos assinando um documento hoje, que é uma carta de intenção, e que vai requerer daqui para frente, por parte do governo, uma atenção maior de disponibilizar as ferramentas que nós temos no nosso estado, para que os frigoríficos, todos aqueles que mexam nessa área da carne, possam, de fato, vir para a legalidade. O que significa isso? O Estado do Mato Grosso tem, dentro de seus programas ambientais, um programa chamado MT Legal, que dá a oportunidade para que todos os produtores que ainda não estão na legalidade possam vir para a legalidade. E agora, nesse acordo da carne, significa dizer que os frigoríficos eles irão conversar com os produtores, irão propor a eles um cadastramento, e esse cadastramento já é o início do licenciamento ambiental que o Estado do Mato Grosso tem e exige de todas as áreas de produção agrícola.
Também significa dizer que aqueles que têm ainda a potencialidade, que têm ainda terras a serem abertas para produzirem pecuária principalmente, que nós estamos falando nesse momento, que esses frigoríficos estão dizendo, olha, nós não vamos mais comprar a sua carne, que você vai produzir com áreas que serão abertas daqui para frente. O que nós entendemos desse acordo é que ele não vai funcionar se não houver uma fiscalização, ou seja, se não houver uma certificação. E o seu Estado está muito avançado no rastreamento por satélite. Isso vai ajudar, isso é uma condição indispensável para que esse acordo se transforme em realidade? Olha, sem dúvida nenhuma. Com o sistema de controle de satélite que o Estado do Mato Grosso tem hoje, com as imagens que nós temos, é possível determinar que a propriedade hoje, no dia de hoje, no mês de outubro de 2009, ela se encontra nessa situação. E nós temos então ali uma imagem congelada que vai para um sistema de computador e podemos daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos, voltar nessa propriedade e novamente com uma nova imagem dizer, olha, esse produtor rural ele não cumpriu com as obrigações que ele assumiu com o frigorífico ou com o sistema que está produzindo carne. E a partir daí nós podemos excluí-lo do programa ou, o que vai ser natural, o Estado multar essa pessoa, fazer com que ele seja penalizado. Então a presença do Estado é muito importante. Agora, a participação dos setores da carne também será de grande valia, porque a eles, nesse momento, vai ter, ou a competência será deles, de procurar o produtor e dizer, olha, eu não vou mais comprar sua carne se você não vier para o sistema legal que o Estado e nós estamos propondo fazer nesse momento. Bom, Lário, na verdade, a legalização de todo o sistema é um meio, não é um fim em si mesmo. O que se quer, na realidade, é chegar ao desmatamento zero. E nas suas colocações, com as quais eu concordo, nós só vamos chegar a isso quando a gente instituir realmente uma economia da floresta, ou seja, quando a floresta tiver mais valor em pé do que derrubada. Perfeitamente. Nós temos um fórum de governadores da Amazônia, nós somos em 9 estados que fazem parte dessa Amazônia Legal. E esse assunto, esse tema, ele é consenso entre os governadores, de que nós devemos receber pelos serviços ambientais prestados. Não tem nenhum país no mundo que consiga fazer produção agrícola sustentada da forma como nós fizemos. Nós temos ainda a maior floresta tropical do mundo, está na nossa mão. E nós precisamos cuidar disso, mas também não podemos expropriar isso, simplesmente dizer para as pessoas, olha, vocês não podem fazer mais nada. Então, o pagamento por serviços ambientais, ele vem nessa direção, de fazer um convencimento definitivo, através de pagamento por serviços ambientais prestados, daquele que detém, que é dono daquela propriedade, ou que pode ser até um poceiro, pode ser o índio que está em cima daquela propriedade, as comunidades da floresta. Então, é importante que nós possamos ter aí a compreensão do governo brasileiro, eu acho que nós já temos, a compreensão dos governadores da Amazônia, e também da sociedade brasileira de que essa preservação, que é importante para o mundo, é necessária, mas também nós queremos dividir essa conta com outros. Afinal de contas, não custa barato para o país, não custa barato para os estados fazer todo esse monitoramento, todo esse cuidado, e nós precisamos, de fato, de recursos para isso. Um fato é que nós vamos ter que chegar ao desmatamento zero. Na sua avaliação, isso é factível? Nós vamos conseguir chegar lá? Só vamos conseguir chegar lá se tivermos compensações financeiras. Caso contrário, uma mudança na legislação, então, deveria ser feita. Quer dizer, e aí passa pelo Congresso Nacional Brasileiro. Dizer, olha, é proibido fazer qualquer desmatamento de forma legal, o que hoje é permitido. Se um dia essa discussão chegar no Congresso e o Congresso decidir que seja assim, mesmo assim eu acho que ainda vai ser difícil, porque zero significa zero, né? Não pode ter nada. E aí nós temos comunidades que com toda certeza não irão concordar com isso. Então o desmatamento zero é possível, desde que esse desmatamento evitado, ele se transforme também em algo que seja rentável para quem tem a obrigação de fazer esse cuidado. A lei brasileira hoje já diz que 80% de uma propriedade na região amazônica ela deve ser preservada e não se recebe nada por isso. Quer dizer, o ônus é de quem está cuidando dessa área. Os outros 20% que eu acho que tem espaço para discutir e acho que o Brasil não deveria abrir mão dela simplesmente por abrir, olha, a gente vai cuidar. Então, nós queremos cuidar, queremos desmatamento zero, mas queremos
dividir a conta com o mundo. Eu, pelo menos, penso assim, acho que é dessa forma que o governo brasileiro, e é dessa forma que eu, enquanto governador, estou trabalhando. Quero o desmatamento zero, mas também quero que aqueles que vão ser responsáveis pelo desmatamento zero recebam alguma coisa que tenham renda e que possa ajudar os municípios e os estados a desenvolverem o seu papel, que é na área da educação, da saúde, da segurança. Mais uma vez, o Estado tem que estar presente nessas questões. Muito obrigado. A verdade é que sem a participação de todos os governadores e todos os entes federados, nós dificilmente vamos conseguir transformar este país na primeira potência tropical do planeta, capaz de produzir, como bem disse Blay, de uma forma sustentável. E o Brasil tem condições. Tem água, tem sol, tem terras, tem mão de obra, tem gente, tem tecnologia agrícola para produzir em clima quente e tem espírito empreendedor. 6 condições para ser um grande país, exportador de biocombustíveis e exportador de alimentos para o mundo todo, prestando um grande serviço para a paz mundial. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Para obter mais informações sobre sustentabilidade, acesse nosso site www.viversustentável.net. E para esclarecer suas dúvidas sobre meio ambiente, envie e-mail para contato@viversustentável.net. O nosso programa fica por aqui. Não se esqueça, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Tchau! Até lá!